Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, e que nos acompanham pelos nossos canais do YouTube e do Facebook, @CJP Brasília. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e hoje venho entrevistar o nosso vigário-geral da Arquidiocese, da Cúria Metropolitana, o Padre Eduardo Peters. Padre Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa de Justiça e Paz. Obrigado, Ana Paula. Uma saudação a todos os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Espero que possamos ter aí um bom momento juntos. Padre Eduardo, eu queria que você contasse um pouquinho o que o vigário-geral faz para que os nossos ouvintes saibam um pouco mais sobre como funciona a Cúria Metropolitana e como que os ouvintes também podem contribuir um pouco para esse processo administrativo, processo de gestão da nossa arquidiocese. Então, a função de vigário-geral, ela nasce um pouco da necessidade do bispo, né? Porque como o bispo tem essa responsabilidade de cuidar, às vezes, de territórios extensos ou de populações extensas, ele concede a faculdade, né, a alguém que tem a autoridade do bispo onde ele não está. Então, isso é a ideia do vigário, né? O vigário é aquele que tem o poder relativo, né? Porque ele recebe o poder de um outro. Então, o vigário geral é aquele que cuida, junto com o bispo, das funções do bispo na arquidiocese. Em Brasília, especificamente, todos os nossos bispos auxiliares são vigários gerais, né? Ou seja, eles têm a autoridade do arcebispo em toda a arquidiocese. Embora cada um trabalhe num vicariato diferente, cuidando de um território ou de uma parte do território da arquidiocese, né? Dom Ricardo no Vicariato Centro, Dom Antônio no Vicariato Norte, Dom Denilson no Vicariato Sul e Dom José Aparecido no Vicariato Leste. E eu sou o vigário geral padre, né? O único vigário geral padre que o Dom Paulo designou também para auxiliá-lo nas questões administrativas de Cúria, né? Então, eu estou aqui na Cúria para auxiliar na organização, na administração e na gestão das coisas todas da diocese. Então, para que o bispo possa, né, ter uma atenção particular a todas as questões e a todas as demandas que a diocese tem, então ele escolhe esses auxiliares, né? O vigário-geral tem essa autoridade sobre toda a diocese, mas nós temos vigários episcopais territoriais também, né, acompanhando cada bispo. No caso, o padre Carlinhos aqui no Vicariato Centro, o padre Carlos Henrique, que é o pároco da São Pedro de Alcântara, o padre Antônio Carlos Araújo, lá no Vicariato Sul, junto com o Dom Denilson, que é o pároco da paróquia São José, lá na Praça do Vicário, o padre Alex, que é o padre do Vicariato Leste, que está lá na paróquia São Gabriel Arcanjo, se eu não me engano. Eu sempre erro anjo, então se eu errei aí me desculpe. E no Vicariato Norte está o padre Rafael, que é o pároco da Nossa Senhora da Saúde, né? Então você vê que é uma ampla estrutura também que auxilia ao atendimento dos fiéis que buscam os serviços e buscam o auxílio, né, da nossa arquidiocese de Brasília. Mas, Padre Eduardo, você tem uma longa trajetória antes de chegar a vigário geral. Conta um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes. Bom, agora esse ano faço 20 anos de padre, né? Então, parabéns! já fazem alguns anos, mas eu comecei a minha primeira atividade como padre foi como promotor vocacional. Eu era responsável das vocações. Nós estamos falando aí do ano de 2003, né? 2003, 2004, eu fui o responsável, né, da pastoral vocacional. E já era formador no seminário também nesse tempo, né? Depois, com a ida à época, o padre Valdemar para ser o reitor do seminário em Goiânia, eu me tornei o ecônomo, né, o administrador do financeiro do seminário, e nessa função eu fiquei 7 anos. Durante esse período eu ajudei a fundar a comissão
arquidiocesana de bioética, colaborei também no Tribunal Eclesiástico como defensor do vínculo por alguns anos e tive um interstício aí de um ano em que eu fui enviado a Roma para começar o doutorado em teologia moral, que é a minha área de formação, mas logo que cheguei lá, Dom Sérgio chamou de volta, né? E aí fui pároco a primeira vez na paróquia Imaculado Coração de Maria. E naquela situação também fui o vigário episcopal para o Vicariato Centro. Depois disso, eu retornei ao seminário, agora como reitor do seminário, e presidi o seminário por 6 anos, né? Faço parte da nossa comissão arquidiocesana para a acolhida dos vulneráveis, e, enfim. E aí, Conselho Econômico, Conselho Presbiteral, Colégio de Consultores, todas essas funções são concomitantes ainda hoje, né? E, ultimamente, desde setembro de 2021, eu também sou o vigário-geral e o pároco da paróquia Mãe da Divina Misericórdia, né? Então, já são alguns anos aí ajudando, né? Mas boa parte deles dedicada à formação dos padres do seminário, né? Praticamente aí 14 anos dos 20 de padre foram dedicados à formação dos padres, né? Já vai um caminhozinho. E muitos sacerdotes têm um lema, você chegando aos 20 anos, qual é o seu lema? Você já pensou num lema para o seu serviço? Eu, na verdade, escolhi, a época da minha ordenação, o mesmo lema que era do meu pároco, né? À época era o padre Rogério Paiva Prata, já falecido, e ele tinha como lema da ordenação dele uma frase francesa antiga, né? Que atribuída a Santo Agostinho, que é Sacerdos quid est, nihi et omnia, né? Sacerdote, né? O que és, né? Quem és, né? O nada e tudo, né? O nada é meu, tudo de Deus, né? A ideia é justamente da gente unir a nossa pequeneza à grandeza de Deus, né? E permitir que Ele faça o que Ele quiser, né? Tem sido assim esses 20 anos, acho que seguem os outros assim. Deus abençoe, que seja possível que continue nesse caminho. E falando um pouco mais da arquidiocese, o vigário também ajuda o arcebispo a pensar novos rumos para a arquidiocese, traçar planos e inovações dentro da arquidiocese. Teria algo que você gostaria de destacar nesse processo, nessa gestão atual? Nós estamos fazendo um trabalho muito grande, na verdade, né? Desde que Dom Paulo chegou, Dom Paulo tem uma preocupação muito grande em organizar de uma maneira eficiente, né, a atividade pastoral. Então ele constituiu um governo, né? O governo da arquidiocese compõe aí os bispos, os vigários episcopais, né? Não só esses territoriais que eu citei, mas os outros também, o vigário judicial, que é Dom Fernando, o vigário para as obras sociais, que é o Frei Rogério, né? Também, o finado Frei João Benedito, que era o vigário para as comunidades religiosas, né? Estamos por nomear um novo ainda, e também ecônomo e tudo. Então, periodicamente o governo se reúne, né, para olhar as questões da diocese de maneira mais próxima. E Dom Paulo está estabelecendo uma reestruturação da Cúria, tem sido bastante exigente, né? Nós estamos aprofundando, né, a nossa competência na administração financeira. Então, toda a parte administrativa, né, está sendo digitalizada, né, está se tornando uma administração mais eficiente, e nisso estamos exigindo né, também bastante das nossas paróquias, de modo a tornar toda a informação também digitalizada. Há uma reorganização do Tribunal Eclesiástico com a vinda do Dom Fernando, né, e estamos trabalhando duro, né, para dar resposta a questões que estavam aí já esperando decisões, né, judiciais que estavam esperando há bastante tempo. Então, o Dom Fernando tem feito um trabalho bem extenso nesse sentido. Nós estamos estabelecendo as sedes dos vicariatos agora, né, de modo que os bispos também estejam mais próximos do seu povo. Então,
No Vicariato Norte, a sede vai ser na paróquia Nossa Senhora do Rosário, né? Então vão ter dias de atendimento dos bispos lá. Aqui no Vicariato Centro vai ser na paróquia São Pedro de Alcântara. No Vicariato Sul já foi inaugurada a sede também lá, que era a antiga sede, que ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E no Vicariato Leste, ela está na paróquia São Gabriel Arcanjo, lá com o Padre Alex, né? Então estamos criando esses organismos, estruturando essas partes, né? Na área social, Dom Paulo começou um programa muito bonito que chama o Partilha Brasília, né? Que a cada mês tem ido a uma área diferente da diocese, a paróquias carentes, para dar assistências de todo tipo, né? Assim, desde o corte de cabelo até assistência com documentos, né? Advogados, capacitação, né? Profissional, etc. Esse trabalho tem sido feito com muito empenho, né? Junto do Frei Rogério. Então estamos indo aí, já fizemos esse ano, se eu não me engano, foi a sexta já, caravana do Partilha Brasília, né? Dom Paulo reuniu, né, boa parte da sociedade Brasília que trabalha com esse fomento, né, empresarial, com esse estímulo para ajudar o pobre, né? E nesse sentido são distribuídas as cestas básicas, manifestada assistência de todo tipo, né, às pessoas, né? Então a nossa parte social tem se desenvolvido bastante também. E, enfim, são muitas as iniciativas, né? Eu todo dia chego aqui, tenho um volume grande de trabalho, mas com alegria também, né? Mesmo a parte disciplinar, né? O esforço também em colocar a diocese, né? Segundo aquilo que são as referências próprias que devemos ter, né? O nosso cuidado com o povo de Deus, o cuidado com os padres. Então, acho que junto com o GDF nós já conseguimos regularizar mais de 30 terrenos de paróquia, né, desde que chegamos. Algumas dívidas históricas também foram sanadas. Imagina, faz pouco tempo recebemos aí a documentação do terreno da igrejinha, né? Você pensar que desde o início da fundação da cidade, porque quando a cidade foi criada, não havia ainda a Arquidiocese de Brasília, e Juscelino fez a doação com os documentos para a Arquidiocese de onde nós derivamos, que era a Arquidiocese de Goiânia à época, né? Então a transição desses documentos levaram aí, por dizer, 60 anos, né? E agora esses documentos estão sendo regularizados, organizados, né? Então tem muito trabalho, né? E Dom Paulo está bem atento no sentido de criar novas paróquias, de estender o atendimento. O que ele diz muito para nós, sempre nas reuniões, é que ele quer que nós estejamos mais próximos do povo, né? Eu acho que de maneira concreta isso pouco a pouco está acontecendo, né? Assim, levar a estrutura e a organização da arquidiocese para mais próximo do povo de Deus, né? Estamos caminhando nisso. Olha, para quem não nos vê pelo YouTube, vocês que nos escutam pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, nós estamos aqui na sala da Comissão Justiça e Paz de Brasília, que fica dentro da Cúria. Então, nós estamos gravando este programa dentro dessa nossa sala, onde nós nos reunimos, organizamos as nossas atividades, e Dom Paulo César realmente tem nos acolhido, tem feito reuniões com a CJP Brasília. Nós somos muito gratos a esse processo, essa gestão, que tem nos acolhido e fomentado também o nosso crescimento, né? A nossa manutenção dentro do ambiente da Cúria, que é muito importante para a Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Mas mudando um pouquinho de assunto, Padre Eduardo, eu queria falar um pouco sobre sementes que possam ser lançadas para o futuro. Você falou do Partilha Brasília, nós estivemos no lançamento do Partilha Brasília, fizemos também um programa com o Dom Paulo, um programa com o Frei Rogério, para divulgar para os nossos ouvintes e para as pessoas que nos assistem pelos canais do YouTube e do Facebook, esse programa tão importante, e também dizer para as pessoas como que elas poderiam participar. O senhor mencionou que cada um que tem uma habilidade pode contribuir para esse processo.
Tem um canal da Cúria que a pessoa possa entrar em contato e falar, olha, eu quero prestar serviço gratuitamente, voluntariamente no programa Partilha Brasília. A gente sabe que é um programa muito especial que leva auxílio às populações carentes do Distrito Federal. Tem algum canal onde a pessoa, querendo se candidatar a participar como voluntário do Partilha Brasília, possa se inscrever? Sim, nós temos, na verdade, para comentar junto com o Partilha Brasília, né, o Frei Rogério está trazendo essa experiência de colocar em cada, pelo menos em cada vicariato no primeiro momento da diocese, depois em cada setor, uma paróquia que pudesse ser referência para essa questão das obras sociais, né? Então, estamos criando salas de atendimento, né, para ajudar a pessoas que queiram ter esse tipo de assistência, né, de capacitação profissional, de incentivo, né, à renda, etc. Vários programas da nossa UASAB, né, que é o nosso organismo de obras sociais, estão sendo realizados, né? Então, o contato mais imediato, né, é o contato lá com o Frei Rogério, na paróquia Nossa Senhora das Mercês, né? Ali no final da Asa Sul, na L2, né, o Frei Rogério tem lá uma sala e uma equipe ampla, né, da UASAB trabalhando lá. Um outro local, né, possível também desse atendimento é aqui na paróquia Bom Jesus, onde nós temos o prédio administrativo da UASAB, né? Ali também você pode ter o contato e as informações, né? O número telefônico a gente pode fornecer. Eu coloco depois na descrição do nosso vídeo. A gente tem, inclusive, um cartãozinho para esses contatos, tanto para as pessoas que querem esse tipo de capacitação. Existem alguns projetos muito bonitos que estão surgindo, né? Por exemplo, tem um projeto aí previsto, né, para ensinar e capacitar para planificação. É um projeto bem bonito de utilizar as cozinhas das paróquias, né, para capacitação, para curso de padeiro e tudo, e capacitação de pessoas para esse universo de trabalho. A gente já tem lá uma campanha bonita da Peta do Frei, né, em que a pessoa também que de repente precisa de uma iniciativa, né, de uma renda imediata, ela pode pegar em consignação essas petas e trabalhar como MEI, né, fazendo a sua própria renda, vendendo essas petas, né, e ali gerando um certo recurso, né, com isso. Então, essas são realidades já possíveis. Nós estamos com alguns outros trabalhos e com algumas coisas em mente bem interessantes, alguns programas sociais, né? Nós vamos começar um fórum social permanente, né? Fórum Social Católico Permanente, que vamos abrir diálogos, né, nas regiões administrativas com as estruturas de governo, né, e o legislativo e a comunidade sobre temas específicos, né? Nós vamos começar um grande ciclo agora, a partir de final de julho, com o tema da educação, né? Então nós vamos começar esse primeiro semestre tratando da educação, indo às diversas comunidades, né? Se eu não me engano, nós estamos programados para começar em Sobradinho, né? E aí, mais à frente, vamos fazer a publicação desses encontros, mas a ideia é discutir educação, aproximar a comunidade, né, da escola e também dos administradores regionais e tratar, né, dos temas afins à comunidade necessários com essa ideia de transmitir um pouco, né, o que é a doutrina social da Igreja, construir também um caminho de diálogo, né, com o poder civil, enfim, né, tentar fazer uma ponte, uma construção, um fórum, né, para que a gente possa, como comunidade, como sociedade, olhar para os temas importantes também, né, que são nossos. Então, nessa direção há um esforço grande. Eu estou começando um projeto que espero que a gente consiga desenvolver junto com os vicentinos, né? A gente vai começar um piloto agora,
que se chama lá Olaria de São José, né? A ideia é que a gente consiga a doação do material básico para a fabricação dos tijolos, para a construção de casas populares, né? E a ideia é construir junto com aquelas pessoas que têm condições, né, de organizar a sua vida, suas casas, fazer um projeto através dos assistidos dos vicentinos para diminuir também um pouco a carência, né, e as demandas que tem por aí. Então, assim, nós estamos olhando para vários caminhos, né? Seja o caminho de dialogar com a sociedade civil, seja o caminho de investir, né? Solidariamente com o povo, né? Seja no caminho também de incrementar a nossa própria administração diocesana e até de potencializar as nossas paróquias, né? Como espaços realmente onde se pode, de repente, construir uma possibilidade de acesso ao povo a essas coisas que eles precisam, né? Eu comecei um diálogo agora com o Sebrae para vermos se conseguimos criar uma espécie de uma pastoral dos investidores, né? Para ajudar aquelas pessoas que querem, né, iniciar algum tipo de investimento, que querem protagonizar alguma coisa nesse sentido, para ter assistência também, né, e formação nesse sentido para empreendedores, né? Então, assim, tudo aquilo que favorece, né, o povo de Deus, que ajuda no desenvolvimento, né, da nossa sociedade, nós queremos participar. Dom Paulo tem se aproximado muito, né, e conversado muito com os órgãos competentes, né, tem se preocupado com as questões todas que aparecem em nível social. A gente espera, inclusive, né, que a Comissão Justiça e Paz possa nos ajudar bastante, né, nesses frontes, com a expertise que é própria dela, né? Então, nós estamos muito felizes, mas no primeiro momento, aquelas pessoas que querem ter, né, acesso à questão da obra social podem procurar, né, o Frei Rogério na UASAB, né, que é o nosso organismo mesmo para ação social, lá na paróquia dele, né, na paróquia Nossa Senhora das Mercês, lá no final da Asa Sul, ou aqui na UASAB, no prédio da UASAB, no início da Asa Sul, ali na paróquia Bom Jesus. Há uma sala de atendimento já funcionando também na paróquia São Francisco, né, na nossa basílica, lá no final da Asa Norte. E nós estamos estendendo isso agora para Ceilândia, para Samambaia. Em breve vamos ter várias paróquias com essas salas de atendimento. Faremos um novo programa, então, falando sobre essas salas de atendimento, porque é muito importante. Quem sabe até trazer o Frei Rogério, né? De novo, o Frei Rogério já, como é que fala? Já é freguês. Já é freguês, não diria freguês, mas diria um habitué do nosso programa. Mas, Padre Eduardo, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e eu gostaria que o senhor deixasse assim, umas mensagens de esperança, um carinho especial para as pastorais. O senhor tem liberdade aqui nesse programa para falar sobre aquilo que o seu coração deseja, aquilo que você projeta para o futuro, que você acha que é necessário chegar a mensagem ao povo de Deus que nos escuta pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Então, eu quando me ordenei padre lá no 2003, me disseram na fila da ordenação que eu, quando me prostrasse no chão, pedisse alguma coisa a Deus, né? Uma graça para o ministério, né? E eu me lembro que eu fui com essa ideia na cabeça, né? E eu disse assim, pedia a Deus que me desse o coração do bom pastor. E essa foi a minha oração, né? Deu o coração do bom pastor. E acho que quando a gente pensa pastoral, quando a gente pensa diocese, a gente tem que ter essa noção e esse coração, né? O desejo realmente de fazer a atividade nossa segundo o coração do bom pastor que é Jesus, né? Então, eu sou muito convicto de que tudo aquilo que a gente precisa, de todo o caminho que a gente precisa trilhar juntos, né, é um caminho para o bem, é um caminho para Jesus, né? Então, não existe boa pastoral ou verdadeira pastoral que não seja aquela que efetivamente se oriente para a construção do reino de Deus, né?
primeiro dentro da gente, né? Como essa alegria e essa novidade do Evangelho que tem que nos mover a dar respostas concretas também aos problemas e aos sofrimentos que nós temos, né? Então, primeiro no coração da gente, depois, né, no coração da sociedade, né? Então, o cristão precisa ser aquele que interfere de modo positivo, que constrói de modo positivo, que dá respostas positivas às realidades que nós temos, né? Então, nós precisamos, como igreja, nos sentir muito desafiados a dar essas respostas, né? Então, eu quando penso no assunto da pastoral, eu penso no grande desafio que a gente tem diante de nós, né, que é de levar a nossa sociedade a parecer, né, com esse projeto de Deus, né, para a humanidade, que é um projeto de santidade, que é um projeto de bem, que é um projeto de reino dele, né? Então, para mim, tudo aquilo que contribui para isso, né, tudo aquilo que a gente puder fazer para fomentar o bem, né, até mesmo o trabalho dentro de casa, de organizar as coisas, né, de estruturar a vida, né, de correção, de boas práticas, né? Todas essas coisas são próprias do reino de Deus, né? Porque tudo aquilo que coopera para o bem, coopera para o reino, né? Então, o que eu queria dizer a todos é isso, né? Que nos seus espaços, né, no seu trabalho, na sua vida, no seu papel social, na sua paróquia, na sua pastoral, né? O grande esforço que todos nós devemos fazer é esse esforço de cooperar para o bem, né? Se nos unirmos nisso, nós vamos dar passos muito concretos, né, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais fraterna. O trabalho é enorme, né? Os desafios são imensos, né? Mas junto com essas coisas todas, a gente vai acompanhado com a graça de Deus, né, que nos dá, né, o necessário para ir construindo, né, de maneira consistente esse reino de Deus que o Senhor nos convida tanto a desejar, né? Então, o que eu queria propor hoje é isso, né? Porque quando a gente fala de justiça e quando a gente fala de paz, né, caminhos de justiça e paz não são outra coisa senão os caminhos do Evangelho, né? Do amor, da fraternidade, né? Da paz que vem de Jesus, né? Então, a gente lembrar que isso não é um projeto social, né? Isso transcende isso, né? É social porque é maior, né? Quer dizer, o projeto nosso é um projeto realmente de céu, né? Um projeto de graça, um projeto de salvação, um projeto de redenção, que precisa ser visto, né? Desde as pequenas coisas até as grandes coisas, né? Então, se cada um puder contribuir, né, com o melhor que tem para fazer o bem onde estiver, né, nós vamos estar fomentando esse reino que é como o fermento misturado na massa, né? A gente não vê, a gente não distingue, a gente nem sabe o que é, né, no meio da coisa toda, mas cresce, né? E acho que é assim que a coisa acontece também quando a gente está disposto a amar a Deus e a servir o irmão onde a gente está, né? Então, o convite que eu faço a todos é isso, né? A unir os sentimentos, né, próprios a esses sentimentos do coração de Jesus, de modo que nós possamos levar as pessoas, né, a melhor resposta possível, segundo o que aprendemos desse coração, né? Então, que o Senhor faça aquilo que nós fazemos na ejaculatória sempre, né? Pedir que Ele torne o nosso coração semelhante ao dele, né? De modo que a gente possa, com esse coração, dar as respostas tão necessárias, né, que o nosso povo precisa. Olha que despedida maravilhosa, Padre Eduardo. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Para você que nos acompanha nos canais do YouTube e Facebook, @CJP Brasília. Por favor, agora eu falo o seu tchau, tchau. Se o senhor quiser fazer uma bênção especial para os nossos ouvintes... Claro. O senhor que sabe, o senhor tem liberdade para dizer hoje também da proximidade do Antônio, né? Nos Sim. encontramos com ele essa semana, que agora vai estar próximo também da nossa Comissão de Justiça e Paz. E quero desejar a todos, então, né, com essa bênção, que a graça do Senhor nos alcance, nos dê as forças, né, para lutarmos por tudo aquilo que é tão necessário, né, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade em Brasília, que tem tantos desafios, né? A gente tem
desafios desde quem mora no Lago Sul, às vezes com boas condições financeiras, mas que precisa também desse crescimento humano, como também lá no Sol Nascente, né, onde as pessoas estão lutando, né, com os desafios básicos da vida, mas tentando responder também com generosidade a vida que Deus concedeu a cada um. Então, quero dar a bênção, de modo que a graça alcance a todos e que cada um, né, segundo a sua necessidade e a sua condição, possa viver, né, como filho amado, como filho querido de Deus, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. É ótimo ter um padre no programa, porque a gente consegue, por exemplo, terminar com esse carinho especial que é uma bênção. Quem não precisa de uma bênção? Todos nós. Todos nós precisamos. Então eu estive com o padre Eduardo Pécrez, que é vigário-geral aqui da Arquidiocese de Brasília, da Cúria Metropolitana. Agradeço, padre, pela sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é super intensa. Obrigada por nos prestigiar no programa de Justiça e Paz. Aproveito para dizer também que se alguém tem alguma necessidade, precisa de alguma coisa da parte, né, do arcebispo, né, nós estamos aqui para ajudar, para escutar também, né? Então, né, a minha função é essa também, acolher todos aqueles, né, que procuram a solicitude do pastor. Então, se há alguma necessidade, alguma situação, alguma realidade que seja urgente, né, e necessária, né, do conhecimento do arcebispo, você pode entrar em contato aqui na Cúria, né? Nós vamos estar muito felizes em acolhê-los, né? Eu tenho escutado todos aqueles que me procuram, né? Então vai ser uma alegria escutar também você, caso seja necessário, né? Nossa, olha, que processo especial de atenção para os nossos fiéis. Isso é realmente muito importante, porque a igreja, o Papa Francisco fala o tempo todo, a igreja é uma mãe que acolhe os seus filhos. A igreja deve construir pontes e conectar as pessoas, conectar as comunidades, as emoções e conectar principalmente a mensagem de Jesus. O processo de conversão, nos conduzir nesse processo. Agora a gente fala sinodal, onde vamos todos juntos. Nós temos um programa ótimo sobre sinodalidade, por sinal, você que nos acompanha pelo YouTube, vou deixar o card aqui. Não sei como eu vou fazer isso ainda não, mas vou deixar. Mas, por favor, obrigada, Padre Eduardo, muito obrigada por esse programa. Muito bem, alegria, né? E espero vir mais vezes. Vai ser sempre convidado. Um abraço a vocês que nos escutam pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Fiquem com Deus e uma boa semana. Na sequência, vocês vão ouvir o comentário do Evangelho por Simone Furquim, membro da Comissão Justiça e Paz, que todas as semanas aproxima o Evangelho da nossa vida cotidiana. E logo após o nosso programa, o programa de Dom Paulo César, fechando essa noite de domingo, uma vez que o nosso programa vai ao ar às 20 horas. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 10, 24 a 33. No início deste capítulo, o evangelista apresenta Jesus convocando os discípulos para a missão. Jesus proclama um discurso missionário, animando e exortando seus discípulos. Falem abertamente e sem medo. Não ter medo, esta é a palavra-chave da boa notícia. Jesus repete por 3 vezes, não tenhais medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em Mateus, a palavra alma, do grego psique, traduz o significado que em hebraico é nefesh, que quer dizer hálito, sopro vital, respiro. Não está se referindo ao dualismo da filosofia grega, corpo e alma, mas sim à vida plena, a vida com dignidade, a vida em abundância, como nos recorda o Evangelho de João no capítulo 10. Os que acusam Jesus como Beelzebul e que perseguem seus seguidores, estes matam o corpo, mas não podem lhes tirar a vida, pois a justiça de Deus é imortal, conforme o livro de Sabedoria, no capítulo 1. Quem escreveu que a justiça de Deus é imortal
Sabia que, de alguma forma, a morte não é o fim último e por isso não devemos temer, devemos ter coragem e lutar pela vida digna das pessoas, assim como todos aqueles e aquelas que lutaram. Lembremos de nossos mártires da caminhada cristã. Assim também fizeram as comunidades cristãs no tempo que o Evangelho de Mateus foi escrito. Elas fizeram memória dos ensinamentos e vida de Jesus de Nazaré, seguiram seus passos, proclamaram abertamente o Evangelho, lutaram por justiça. O Evangelho de Mateus é conhecido por apresentar Jesus como aquele que proclama o reino da justiça. Por este motivo, estes cristãos e cristãs viveram fortes perseguições, tanto nos tribunais civis como nas sinagogas, porque instauraram algo novo, porque saíram daquela tradição fechada do judaísmo da época e noticiou a novidade de Jesus. Muitos cristãos sofreram um martírio, palavra grega que significa testemunha, pois eles foram fiéis ao projeto de Deus para a humanidade. A opção pelo Evangelho causa conflitos e perseguições, porque revela a opção de Jesus, o projeto de Deus para os pobres. E quando falamos em pobres, estamos nos referindo aos empobrecidos, que são todos aqueles que sofrem injustiças sociais. O texto ilumina nossa missão como cristãs e cristãos hoje. Jesus hoje nos fala: falem abertamente e sem medo. Falar abertamente e sem medo é denunciar aqueles que matam a dignidade da pessoa humana. É denunciar aqueles que insultam nossos profissionais da educação, como nossos professores. Não calaremos a nossa voz. Sigamos todos e todas com coragem. Amém.